Esperar um pouquinho, o pessoal deve estar por chegar aí. A do Senhor, minha irmã, aí embaixo, aí a Adriana deve ser o. Esqueci o nome dele. Adriana, é Maria Mole. É, o Maria Mole, esqueci o nome dele, meu Deus. Senhor Mole, Valdir. Valdir. Amém, Valdir. Ele mesmo, ó. Ele bem disfarçado ali. Boa noite, companhia. Graças a Deus. Boa noite. Esperar o pessoal chegar aí, a gente já dá início. Amém. E a irmã Dorca aí vai, já tá falando espanhol. É a senhora que vai para Argentina, né? É, eu tenho uma dificuldade muito grande em falar. Falar para mim é um problema, embora eu entenda. É, Aí eu tenho um amigo que está lá e faz, você precisa falar, deixa eu chegar lá para eu falar, porque eu vou estar junto com pessoas que só falam espanhol, eu vou ter que falar mesmo. e o argentino é pior ainda, né? Eu acho que o argentino e o uruguaio puxam mais, assim. O argentino é pior, eu acho. Eles falam muito rápido, né? E o jeito de Exato, falar, o sotaque é mais. Tipo, o Paraguai, né? Onde a gente vai, lá eles falam um espanhol mais caipira, digamos assim, né? Ele faz mais devagar, fala, né? É mais fácil, assim. O argentino fala muito rápido, assim. Você fala, habla mais espaço, por favor. É o Fernando, que acho que ele já está aqui no Brasil há mais de 18 anos. Ele, quando fala, ele fala português, mas ele fala mais espanhol. Quando ele fala muito rápido. A esposa dele é uruguaia. Devagar, devagar. E nem entende, pequenito, e não sei o quê, pequenininho, quando fala as meninas. A gente fica doidinho. Mas é isso que a irmã falou mesmo. Quando a gente tá lá, toda vez que eu vou pro Paraguai, é assim, eu tô nem aí, meu irmão. Falo espanhol mesmo, vou ali, porque você tem que praticar, né? Embora tenha muitas palavras que a gente sabe que são bem diferentes, né? Por exemplo, talher, né? Talher pra gente é de comer. Talher lá é oficina mecânica. Então, você vai falar. E palavras que são ofensivas também, né? Por exemplo, a concha, né? Uma concha, pra gente é concha de feijão. Concha lá é a nádega, por exemplo. Então, aqui a gente fala concha, lá seria cucharon, né? Porque cuchara é colher, uma colher grande, cucharon. Então tem coisas ali, parece bobeira assim, mas a gente tem que tomar cuidado, né? A própria palavra embaraçada, né, que é bem usada aqui, conhecida pra gente, embaraçada é grávida. Então, já vi relato assim de uma irmã lá no culto e o pastor, vou dar oportunidade para a irmã. E a irmã fala: Não, pô, pastor, você tá me deixando embaraçada. E os irmãos: Que isso? O pastor tá deixando ela grávida. Então, assim, a irmã fala na inocência, né, da palavra, mas realmente é muito bom quando você está num país assim que você começa a pensar no idioma, né? Isso que é legal. Você tem certeza que a irmã vai arrebentar no espanhol lá, vai pregar, Deus assim, vai te dar o dom, não sei nem se a irmã crê, mas Deus pode te dar o dom de falar em línguas lá no espanhol. Ei, pastor amém. Jackson, paz. São meus irmãos. Amém. Mas é muito bom. São 3 meses, né? Então, 3 meses dá para desenvolver Muito, algumas coisas. poxa, um tempão, irmão. Muito.
Nossa, um tempão. E toda vez que eu vou, eu fico bem curto, é só 7 dias, né? Imagina 3 meses, uau, a senhora vai falar, voltar. Setembro, outubro, novembro. Já toma chimarrão? Gosta de tomar Não chimarrão? gosto, Não não gosta? gosto. Ô, irmão Já tô... Léo, apareceu aí, ó. Eita glória. Mas a senhora não gosta de chimarrão? Não. Misericórdia, mano. Tem que tomar chimarrão aí. Ei, Leozão, paz. Fala, meu irmão, tudo na paz? Na paz, Irmãos, né? querido, irmão. Boa noite. Já estamos aqui falando da Voltando viagem da aqui. nossa irmã Dorca aqui pra Argentina, aqui, falando que ela tem que tomar um chimarrão lá, senão. Ah, É A gente se brincadeira. adapta. Não, é engraçado Tem que se que lá adaptar. no Paraguai, por exemplo, lá assim, a Argentina também, mas, cara, Paraguai, todo lugar que você vai, irmão, o guarda tá ali no meio do trânsito, ali com a escopeta aqui, o tererê aqui. Você liga a televisão, o apresentador tá com o tererê. As crianças vão pro escola, tudo com o tererê. Cara, é assim, é surreal, assim, como que eles questão da cultura, né? Então eles têm um hábito de sentar na frente das casas ali pelo interior, né? Senta ali, tererê e toda aquela. A cultura, né? Bem legal, assim, muito interessante mesmo. Glória a Deus. Vamos então começar, meus irmãos. Pedir o nosso querido Léo aí para estar orando aí, já para nos dar essa honra aí, a gente dar início. amém, amém. Prazer aí voltar, pelo menos um pouquinho aqui, Amém. estar com vocês. A correria tá grande, tanto na vida pessoal como aqui em relação ao café, rapaz. Muita coisa acontecendo, muitas demandas, mas glória a Deus por tudo, né? Vamos estar orando aí. Pai, muito obrigado por este dia, porque este é o dia que fez o Senhor, mais um dia. E estamos alegres e nos regozijando da tua presença. Obrigado porque tuas misericórdias se renovaram na manhã deste dia a nosso favor, como tem acontecido todos os dias, mesmo sem sermos merecedores. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo que temos, tudo que somos. Nós temos plena convicção que vem do Senhor. Sejam as coisas mais simples, até aquilo que temos de mais importante, que é a nossa salvação. Eu não tenho dúvida que é o Senhor quem nos concede, já nos concedeu, né? Através de Cristo Jesus na cruz. Obrigado por esse tempo aqui, por esses irmãos que estão presentes. Eu te peço pela vida de todos que fazem parte desse grupo, inclusive aqueles que não estão nem estarão aqui conosco. Eu te peço nesta noite, abençoa cada um, cada demanda, cada pedido de oração, cada motivo de agradecimento, cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, continua suprindo as nossas necessidades, sabes das nossas faltas, das nossas carências, perdoa-nos pelas nossas procrastinações, pelas nossas ansiedades, pelos nossos medos. Ensina-nos, ó Deus, a respeitarmos as etapas, a cumprirmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajuda, porque somos falhos, mas o Senhor tem nos sustentado. Que as pessoas olhem para nós e não vejam aquilo que a gente tem feito, mas aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, sempre, aonde quer que estejamos. Continua conosco, dirige-nos os passos, abençoa o Bruno nesta condução dessa reunião. E, Senhor, tu és bem-vindo ao nosso meio. Tu és o mais importante entre nós. Eu não digo nem que diminua eu digo que desapareça cada um que está aqui, mas que só o Senhor apareça entre nós, no meio de nós e através de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Uau, amém, Leozão. Saudade de você, Léo. Poxa, tá Amém, uma cara. correria, a gente Correria. conversou em off aí, né? Tá tomando café aí, Dá cara? o cafezinho essa noite, chega de noite. Rapaz, Não é cara, esse isso café, eu aí. preciso já encomendar o meu aí, né? Rapaz, precisa, provar, Já né? chegou as coisas aí, os canecas, chegou as coisas, já queria fazer um lote já de.
Oi, rapaz, a gente Aproveitar tá o com frete. catálogo novo aí, tá todo vapor aí, tô mandando produto aí para vários lugares do Brasil, cara. Amém. E pedir os irmãos aí que estejam orando por nós, para que o Senhor nos dê discernimento, né? Tem surgido muitas demandas, muitos irmãos aí em outros estados querendo firmar parcerias, né? Mas a gente pede discernimento ao Senhor, a gente pede que realmente estejamos alinhados à vontade de Deus, né? Porque né, é o que eu tenho dito a todo mundo, digo, ó, não é pelo negócio, não é pelo recurso, não é pelo café, não são pelos produtos, é pelo propósito. Se a gente estiver focado no propósito, o resto vem, pode ter certeza, né? Glória a Agora, quando a Deus. gente tira o olho do propósito e foca nas outras coisas, aí o propósito desaparece, aí acabou. Aí perdeu o rumo. E eu não quero que isso aconteça. Então a gente tem que ter muito discernimento, porque as propostas vêm, né? E são propostas atrativas, né? São propostas atrativas, mas nem sempre uma boa ideia é uma boa ideia de Deus. Nem sempre aquilo que dá certo para o Bruno aí, em Paraty, é o que eu tenho que fazer aqui. Né? A gente já falou sobre isso Sim. aqui. Então a gente tem que estar muito focado nisso, pedindo discernimento a Deus, para que realmente a gente esteja fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E às vezes é difícil demais, né? Porque é difícil acompanhar muitas vezes aquilo que é vontade de Deus, né? Nós somos muito pequenos para entender. Às vezes existem umas jesuicidências aí. A gente planeja e dá certo com aquilo que Deus quer e é jesuicidência. Mas quando não der, quando não tiver esse alinhamento, é melhor ir por ele, né? Glória a Melhor ir por ele. Deus. Então, que Deus nos dê discernimento, porque realmente são muitas demandas. Muitas demandas. Mas hoje, aproveitando também, pedir oração aos irmãos, hoje a minha bússola tem sido a questão de saúde aqui da minha esposa. Está prestes a fazer uma cirurgia delicada. A minha esposa teve câncer de tireoide há 6 anos atrás e vieram as sequelas e a gente está para enfrentar mais essa luta, mas sabemos que o Senhor está diante de tudo. Quarta-feira teremos uma consulta definitiva para ver os próximos passos, né? Mas crendo que o Senhor já está lá no final de tudo, Amém. através da medicina, através do milagre, sem a medicina, né? Que estejamos aí atentos a viver esse tempo, né? Até porque o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Então, se a gente passa, é melhor passar com o Senhor. Então, estamos muito tranquilos em relação a isso, mas que qualquer tomada de decisão em relação à nossa vida, em relação ao projeto, a nossa bússola, nosso ponto de partida tem sido, vai ser nessa tomada de decisão a partir da quarta-feira. Então, eu quero que os irmãos estejam orando pela vida de Karina, que é minha esposa, tá bom? Amém, Leozão. Amém. Saudade demais de você. Isso é o paizão nosso aí. Ô, rapaz, Glória a Deus. quem dera. E logo, logo a gente vai, cara, a gente vai se encontrar aí nessas. Rapaz, tem que acontecer isso, cara. Ainda hoje eu recebi um convite para participar de uma entrevista na IPPTV, né, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, São Paulo. Fui convidado para participar da entrevista em setembro. Aí a cabeça já vai a mil, já quero botar em Paraty na rota, já quero ir de carro. Isso. Aí eu, peraí. Depois de quarta-feira a gente vê o que Sim. que faz. Amém. Nossa irmã Gleice também faz tempo que não chega aí. Minha irmã, saudade de você. Como você tá aí, minha irmã? Ah, eu tô bem. Também tava com muita saudade de vocês, mas muita demanda por aqui também. Mas graças a Deus nós temos vencido, irmão Léo. Glória a Deus. Amém. A gente tem se reunido aqui, ô Léo e Gleice, né? A gente tem seguido aí com um projeto de trazer um tema, né, para a gente conversar sobre, sobre um tema. E tem sido muito bom, né? A gente tem realmente assim, tocado em assuntos, né? De praticidade, né? No nosso dia a dia, né? Assuntos que não são polêmicos, mas são assuntos que têm trazido muito despertamento, né? Eu separei um tema hoje aqui para a gente conversar. E, de novo, assim, né? Quero
frisar assim que é importante às vezes o tema ele para você pode ter vivido algo assim que para você é muito simples, mas pode fazer um impacto tremendo na minha vida, na vida de outro, né? Porque essas experiências nossas, né, vamos trazer de novo esse entendimento que não a gente usar um rótulo, né? Ah, um missionário e tal, mas a gente recebeu essa chama, né? Esse, de- esse amor, assim, que salta para fora, né? É uma coisa ousada, né? De a gente fazer, e a gente, muitas vezes, até como o Léo citou aí, a gente tem que saber direitinho mesmo o que é a vontade de Deus, o que é a nossa vontade, o que é um impulso, porque é uma paixão, né? De ir, fazer e tudo. Então, todos esses detalhes que a gente conversa aqui, ele realmente serve para a gente ir se afiando, digamos assim, né? Tomando forma, tem coisa, umas arestas que precisa ser cortada, às vezes é um conselho, é uma experiência que os irmãos tiveram, porque tudo isso é muito relevante, porque simplesmente a gente não tem é, uma, por exemplo, uma formação, né? Eu estou dando um curso aqui, por exemplo, o treinamento intensivo de missões, e o pastor que criou esse curso, até na primeira aula, ele foi bem enfático nisso. Falei, cara, é óbvio que isso aqui não vai formar missionário. Não tem como você sair de um curso desse de 5 meses, agora eu sou missionário. Não existe isso. O missionário, ele nasce, né? Deus, ele coloca no coração dele, mas é importante a gente estar conversando até para a gente guardar o nosso coração, né, de muitas coisas que vêm por aí, a gente, no ímpeto de fazer a obra do Senhor, esquece às vezes da família, esquece do trabalho, esquece, atropela as coisas que não, né? Então tem sido muito edificante. E antes de trazer o tema, eu gostaria de ler aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 11, diz assim, ó, durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Uau. O tema de hoje é o missionário e a sua equipe, né? Como que nós, né, como que os irmãos lidam com essa questão, né? Porque assim, não só a equipe, mas no modo geral como parceiros, né? Como pessoas, quando a gente assume um trabalho, assim, digamos assim, uma, um trabalho de campo, né? Que você vai ter que atuar com voluntários, você vai ter que lidar com pessoas que são de diferentes denominações, e tá tudo certo, mas como que como que os irmãos lidam com isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a demanda é muito grande e a mão de obra é escassa, né? A verdade é essa. A gente começa, às vezes, Deus dá uma visão de um projeto para a gente, né? Por exemplo, os irmãos estão em diferentes áreas, e o Senhor dá uma visão para a gente executar, e como o texto disse, muitas vezes as nossas mãos cansam, né? A gente está ali, a gente precisa desse suporte para que a gente. E nem sempre vai ser um líder espiritual nosso, um pastor, nem sempre vai ser, às vezes, uma pessoa de casa, às vezes vão ser pessoas, perdão, que com a ideia do projeto se identificam, se aproximam, começam a colaborar, começam a, a, a fazer parte daquele plano, daquela missão. Só que como isso é um pouco complexo, porque às vezes, por exemplo, chegam pessoas querendo ajudar no nosso lado, aparentemente, né? Só que como lidar com isso, né? Porque chega um momento que a gente também precisa delegar. A gente precisa, o projeto começa a crescer, sei lá, você começa a trabalhar com criança, né? Aí começa a crescer um projeto, você precisa de pessoas para ajudar. Como que os irmãos, né, veem essa questão, né, da equipe? Como que você
ou você lidar com equipe ou não, como que essa relação com outras pessoas, né, que veem o teu trabalho, vê você executando o trabalho e fala, poxa, cara, vou dar um exemplo aqui, né? Eu comecei um projeto na casa de recuperação. A ONG que eu sou presidente chama Tribos. E a ideia da Tribos, né, eu apresentei aqui outro dia aqui, a, o projeto da Tribos é assim, é somar com as tribos mesmo de Israel, digamos assim, né? Outras igrejas, denominações com foco de ajudar projetos. Então, hoje a gente atua numa casa de recuperação toda terça-feira, por exemplo. Então, ali tem pessoas de algumas igrejas. E são pessoas de calibre mesmo, pessoas de compromisso. Tipo, terça-feira, 2 da tarde, pra vocês terem ideia. Então, assim, é difícil, é um horário que as pessoas estão trabalhando, mas ali a gente conta com essa ajuda, sabe? De pessoas que vão ali e aí tem pessoas, às vezes, novas que né, veem a gente postando, pô, quero ir lá, a gente chama, sobe lá e faz. Só que chega um momento que a gente precisa agora começar a delegar. Ó, irmãos, nem toda terça eu vou estar subindo, mas vamos montar uma equipe para ir, para fazer. E essa ajuda, muitas vezes, ela vem, às vezes, com alguns desafios, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela se interessa em ajudar, mas, às vezes o mecanismo da mente dela é diferente da visão que o Senhor te deu, né? Então, assim, às vezes a gente vai lá simplesmente para dar um abraço nos caras, sabe? Simplesmente tá ali com eles, tomar um café. A gente sempre faz um som com violão, dá uma palavra. Agora a gente está fazendo um momento de célula. Só que às vezes a gente vê que tem pessoas que às vezes chegam ali, às vezes extrapolam na exortação, né? Se empolgam ali, porque chegam meio que com, com, com a carruagem já andando, digamos assim. E às vezes é complicado você lidar com essas diferenças. Então, eu queria ouvir dos irmãos em relação a isso, a equipe de vocês, como que vocês lidam com o trabalho de campo de vocês, como que isso acontece? Calel, boa noite. E aí, meus irmãos? Pastor Jackson? Amém. Benção de Deus. Prazer poder retornar. Perdi aí umas 2 ou 3 reuniões. A gente estava aproveitando um período de férias das crianças e fomos visitar alguns familiares. Tá um pouco na correria, eu perdi umas 2 ou 3, mas louvo a Deus por retornar. A questão da equipe é um desafio constante, porque às vezes a gente, em alguns momentos, a equipe fica desmotivada e sempre tem a questão da natureza individual de cada um, né, do comportamento de cada um. Então, é um desafio constante, discipulado, de aprendizado e o sentimento intencional de formar liderança, porque eu acredito que esse é um dos propósitos do discipulado, da formação de liderança. Às vezes a gente dá conta de muita coisa, aprende a fazer muita coisa e não consegue delegar a outros ou formar outras pessoas capazes de nos substituir ou de seguir adiante. Eu sei que é um tema bem abrangente e que surgem outros pontos de vista e outros assuntos, mas eu estou falando sobre essa questão, não é? Por exemplo, aqui a gente tem os voluntários que não são tempo integral, às vezes eles prestam serviço em um dia da semana, seja com trabalho com crianças, seja atendendo cultos evangelísticos ou cultos, aberturas de trabalho, de pregação nos sítios. E a gente começou conseguindo algumas ofertas para dar ajuda de custo do combustível. E o pessoal que trabalha com as crianças tem uma demanda maior, porque envolve material didático, lanche, outras coisas mais. E por esse motivo a gente está organizando para
criar uma ONG, né? Uma associação CNPJ, para poder expandir o projeto, conseguir recursos, parceiros para ampliar e dar um suporte a essas pessoas para que elas também se sintam honradas e possam servir melhor, porque às vezes tem demandas sobre essa questão. Então, tudo envolve a gente aprender, superar desafios, sempre estar reorganizando a rota, reunindo o pessoal para os pontos positivos, pontos negativos, e procurar cada dia mais uma unidade ali daquela equipe, porque isso é muito importante na execução dos trabalhos, né? Obrigado por ter me facultado e poder Amém. falar essas palavras aqui. Deus abençoe. Léo, fala alguma coisa? Meu irmão, primeiro dizer que esse texto aí é Êxodo 20, 17. 17. É um dos textos que a gente usa para o cuidado missionário, né? O apoio que foi dado ali a Moisés. naquele tempo, né? Através de U. Inclusive, tem uma casa da nossa rede CQC, que é Casa U, Eu já ouvi falar. do pastor Carlos, lá em Guarulhos. Casa U. Então, cara, essa questão de equipe também me remete à vida militar, né? Eu comparo muito o ministério com a vida militar. E no que diz respeito a comandamento, né? Primeiro que comandar, liderar é bom. Não se aprende, você aperfeiçoa, né? Não se aprende. A prova maior é que na vida militar tem pessoas que chegam ao último posto, como eu cheguei, né, como coronel da Polícia Militar, por exemplo, e não comandaram, né? Não comandaram. E remetendo à minha vida como testemunho, eu digo aos irmãos o seguinte: eu cometi muitas falhas, comandando, liderando. E uma das falhas que eu cometi foi querer que as pessoas se comportassem do jeito que eu achava que elas deveriam se comportar. Isso não vai acontecer. Você tem que pedir a Deus discernimento, capacidade de extrair das pessoas aquilo que elas têm de bom. Porque se você entrar nessa luta, você vai viver tendo problemas, como eu tive vários, assim, pontuais, com pessoas que estavam próximas, inclusive pessoas que me ajudavam. Eu queria que a pessoa fizesse do jeito que eu achava que deveria fazer e tal, naquela hora, naquele tempo, E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, eu glorifico a Deus porque deu tempo, antes de ir para a reserva, eu reuni as pessoas que eu trabalhei e pedi perdão, inclusive, do comportamento que eu tive em alguns momentos. E outra coisa, gente, em relação à liderança, em relação a trabalhar em equipe, e principalmente no que diz respeito ao ministério, é você ter a convicção que você está aonde Deus lhe chamou para estar. E não temer ter pessoas melhores que você juntos. Eu costumo dizer e reafirmo aqui e glorifico a Deus que, mesmo sendo assim um pouco chato, exigente com as coisas que eu faço, é uma coisa, glória a Deus por isso, eu coloquei embaixo do meu pé, que foi a vaidade. Eu nunca tive problema de ter pessoas melhores do que eu trabalhando comigo, inclusive subordinados, que eu pude aprender. E eu digo a todo mundo, eu digo, rapaz, meus comandos foram bem-sucedidos porque eu escolhi subcomandantes melhores do que eu. Porque eu nunca tive problema nenhum de escolher um cara bom para ser meu subcomandante e dar liberdade para que ele trabalhasse, para que ele agisse. É claro, né? Sempre foram pessoas leais, porque a lealdade está, humanamente falando, está acima de qualquer outra coisa, né? Olha, lealdade
e a gratidão. São sentimentos que a gente tem que exercer e ter as pessoas perto da gente que exerçam também, né? Então, o trabalho de equipe ele não é simples. Não é simples. Primeiro que comandar e direcionar com as pessoas ou liderar é dom. Se você não tem, mas está numa situação de desenvolver isso, peça a Deus. Peça a Deus. Deus dá o dom, né? Você pode não ter nascido com esse dom, mas Deus dá, né? Deus dá. Então peça e saiba ouvir. Às vezes são pessoas que você pode ter do seu lado que são inexperientes, não tem muitas vezes a bagagem que você tem, profissional, espiritual, mas que podem ter passado por experiência que você não passou. E eu dizia muito isso na escola de formação, foi uma das coisas muito boas na minha vida, foi ter trabalhado com formação. Por isso que eu tenho um sonho na minha vida, de Deus chegar a me dar recurso financeiro, assim, recurso que eu digo é muito recurso. Ele é o dono do ouro e da prata, ele pode fazer isso. Se Deus chegar a fazer isso, uma das coisas que eu tenho um sonho de fazer é ter uma escola de formação missionária. Formação, formar caráter. É você receber jovens como eu recebi, como a gente dizia, paisano doido mesmo, não sabia nada de militarismo, e ver aquele jovem, depois de um ano e alguns meses, sair atirando bem, sair abordando, sair com a veia, né, policial ali, demonstrando ser um excelente profissional. Poxa, por que não a gente fazer isso com o missionário, o jovem vocacionado? Ele sair de uma escola sabendo qual o seu chamado, sabendo para onde o Senhor está direcionando e tal. Poxa, eu sonho com isso. Sonho. Hoje aqui em Pernambuco a gente tem um lugar que tem isso aí como referência, que é o Seminário Betânia, em Petrolina. Inclusive, eu estava com o reitor há poucos dias, que é um homem de Deus, César. Né? Então, essa questão de liderança é muito importante. E nós que exercemos o chamado, né? É claro que eu hoje estou numa situação diferente da maioria de vocês, ou talvez de todos, né? Que não estou lidando diretamente ali com grupo de pessoas, ou lidando com equipes ali, ou com um grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, de homens, né? O Bruno está indo lá para a casa de recuperação, aquela coisa, tem sempre pessoas perto. Tudo que a gente desenvolve é mais assim, particularmente, o que a gente tem feito, recebendo pessoas na nossa casa, sentando à mesa, etc, etc. Mas o conselho que eu poderia dar, Bruno, em relação ao que você leu aí, e essa temática aí da liderança, de estar trabalhando em equipe, é fazer uma autoanálise, sabe? Eu tenho o dom de liderar, eu tenho o dom de comandar. Opa, eu acho que eu estou pecando em algumas áreas. Eu vou pedir a Deus isso. Vou pedir a Deus. Né? E se tiver pessoas ao seu redor, e próximas a você, que são melhores que você, tenha a humildade de ouvir essas pessoas, de chamar para perto, de caminhar junto. Porque, olha, se foi Deus quem lhe colocou onde você está, então não tema. Não tema. Caminhe junto mesmo. Ninguém foi chamado para andar só. A gente tem que ter muito cuidado com esses ministérios, carreira solo que existe por aí. Muito cuidado. Sem o apoio da igreja, sem o apoio de uma agência missionária. Tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa estar junto. Eu sinto falta disso, minha gente. Eu sinto falta disso. Eu posso ter minha experiência de vida como militar, como oficial, etc, etc. Tenho 54 anos de idade, já vivi muitas coisas da minha vida, mas nós fomos chamados para sermos igreja, corpo. E ninguém é corpo sozinho. Sozinho você é uma parte do corpo. Né? Um braço por si só, ele é só um braço. Mas ele precisa estar engrenado aqui no tórax para ser o braço ágil, né? Com todas as suas utilidades. Então, é ter essa humildade, sabe, Bruno? De poder caminhar com pessoas, de ouvir, né? E pedir a Deus, Senhor, me dá esse dom de liderança, de discernimento, né? De ouvir as pessoas, de saber analisar comportamentos, né? E coloca pessoas do meu lado que possam me ajudar, sabe? Isso é muito importante. Esse texto que você leu aí é o maior exemplo. Não precisa nem comentar, né?
Quando o cara estava com o braço levantado, vitória. Quando estava com o braço baixo, fraco, cansado, derrota. Precisou de apoio, né? Precisou de apoio. Glória a É isso. Deus. Amém. Vou passar o Calhau, mas é porque realmente é isso mesmo, Léo. É isso aí. Você falou muitas verdades, só a sua fala dava para falar muitas coisas aqui que eu compactuo mesmo, né? Primeiro, achar pessoas melhores que a gente, sempre pessoa, não ter essa vaidade, né? É porque às vezes Deus coloca de fato assim, né? Deus usa. Eu falo por mim de verdade mesmo, cara, sem falsa humildade. Tipo assim, às vezes eu me meto em algumas coisas e falo, meu Deus, mas eu não tenho nem capacidade mais. O Senhor me lança assim no negócio, e aí as pessoas colam assim, cara, tipo assim, ó, tipo igual Moisés, meu irmão, tu não tem capacidade, mas eu tô vendo que Deus é contigo, então vou te ajudar. De verdade, tô falando de coração mesmo, cara. Tipo, assim, tem pessoas muito mais capacitadas, por exemplo, para estar aqui abrir uma mesa dessa aqui ou para um lugar daquele, eu tenho convicção, irmão, não estou falando de falsa humildade, eu sei que eu não tenho capacidade, mas às vezes se eu peço, é para que seja a glória dele mesmo, né? E entram pessoas muito melhores, assim, vou rasgar cedo aqui com o Léo aqui, pô, eu chamei esse cara aqui, olha o que o cara fez, tipo assim, eu não tinha nada, assim, eu sei que o Léo também, ele tem a humildade, obviamente, é um cara, quem conhece, ama esse cara aí, mas assim, é assim que funcionam as coisas. É muito de Deus isso, ô Léo, que você falou. Porque de fato, cara, não existe isso. E o Senhor Jesus nos deu esse exemplo, né? Ele escolheu pessoas ali, ele podia fazer isso, não, meu irmão. Joga no peito aqui, eu vou. Mas ele fez questão de separar discípulos. E olha que pessoas até muito atribuladas ali, pessoas diferentes, um publicano, outro. Mas ele fez essa questão de juntar uma equipe. E lidar com a equipe não é fácil, mas é extremamente necessário. Esse negócio de carreira solo, ele é um perigo danado mesmo. A gente precisa estar. Porque assim, se a gente está fazendo uma obra, essa obra ela tem que ter um corpo, né? Senão, cara, a gente não vai longe, a gente faz nada. A gente faz um pouquinho e vai se cansar. Então, eu trouxe esse tema da equipe porque realmente, cara, é uma coisa que a gente precisa ter isso muito claro, né? De que a gente precisa, o Senhor nos direcionar para que a gente ache pessoas é, com essa chama e sim, pessoas, cara, que tenham muito mais do que nós mesmos, né? De realmente a gente que é o servo mesmo, servo do servo, né? De estar fazendo isso. E, pô, fantástico. Kalel, Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo legal? Eu estou um pouco na dúvida. Beleza. Eu anotei aqui, porque cada hora tinha uma coisa nova para falar, então eu fui anotando. Mas eu vou tentar ser breve. O Bruno falou sobre tem pessoas muito mais capacitadas que ele para fazer isso. Uma coisa que eu aprendi na minha profissão, eu trabalho com marketing, e várias vezes assim eu vejo pessoas com muito menos experiência do que eu, ou às vezes que entende muito menos do que eu de alguma coisa, mas que às vezes tem muito mais cliente do que eu. E aí no começo isso me irritava muito. E aí chegou uma hora que eu comecei a perceber que às vezes a pessoa, ela pode não estudar o que eu estudei, não fazer o que eu fiz, só que às vezes a pessoa ela tem muito mais cara de pau do que eu para sair, para prospectar um cliente, para fazer acontecer, para chegar na pessoa e abordar. Então, do que adianta eu ficar aqui do meu lado acumulando experiência, acumulando um monte de coisa, enquanto isso a pessoa está dando as cartas, né? Tá saindo, tá fazendo, tá falando. Então, às vezes a gente fala isso, né? Quem sou eu na fila do pão? Essa pessoa é muito mais capacitada do que eu. Mas a pessoa que é capacitada está sentada esperando alguma coisa acontecer. Não está indo, não está fazendo. Né? Tá tão trancada no quarto com seus livros que não sai para fora. Vê várias situações, mas não faz nada, né? E aí eu queria juntar isso com uma outra coisa que eu ia falar. Eu vou dar dois exemplos iguais, mas no mesmo assunto, que bom, acho que eu já falei isso uma vez, mas sei lá, eu tô numa igreja, aí eu olho para minha igreja assim e falo, pô, essa igreja aqui precisava investir mais em evangelismo. Essa igreja aqui não investe em evangelismo, tá errado. E aí, em vez de eu chegar para o pastor ou para alguém falar isso, eu saio da igreja, vou para uma outra igreja, que eu acho que evangeliza melhor,
E aí, nessa outra igreja, chega um dia alguém e fala assim, pô, essa igreja aqui evangeliza muito bem, mas a palavra daqui é tudo rasa, não tem nada mais profundo. Em vez de falar com o pastor, ela sai da igreja dela, vai para uma outra igreja. E a gente começa a ver o que falta nas nossas igrejas, e em vez de a gente tentar agregar, em vez de a gente tentar fazer a nossa parte, a gente sai para procurar aquilo em outro lugar, e acaba que a gente não tem um corpo completo. Nós temos um ajuntamento de membros, temos um grupo de braços, um grupo de pernas, né? Por quê? Porque se você vê que falta um ministério na sua igreja, em vez de você tentar ver se dá certo, falar com o pastor e tudo mais, você sai vai procurar outro lugar. Só que cada igreja tem uma carência em alguma área. Nenhuma igreja vai ser 100% perfeita, com 5 ministérios ativos e tudo acontecendo. Às vezes a gente sempre falha em alguma coisa. E o nosso erro é de, na primeira falha que a gente encontra, a gente tentar ir para outro lugar, em vez de buscar ter a solução para isso, né? E aí eu quero emendar com outro comentário, que é o quê? Que é um pouco disso. Às vezes a gente vai começar a andar com pessoas e a gente quer fazer a pessoa ser aquilo que nós somos, achando que isso é o melhor. Mas nós não somos iguais e nós não temos que ser. Essa é a beleza do evangelho, né? Tem uma vez que eu fui jogar com uns amigos meus, eu jogava um joguinho no computador, e aí um cara começou a jogar primeiro que todo mundo, então ele foi chamando os amigos e ensinando a jogar. Só que como ele estava ensinando pessoas a jogar, então a gente escolheu o mesmo personagem que ele, a gente fazia o mesmo caminho que ele, a gente tinha as mesmas habilidades que ele, e todo mundo começou a ser o mesmo personagem, a mesma habilidade, o mesmo negocinho. Um dia a gente foi jogar junto, né? Fomos fazer uma missão lá que precisava de todo mundo, e a gente deu tudo errado na missão. A gente passou umas 2 horas ali e deu tudo errado naquela missão que a gente estava tentando fazer. E aí passou umas 2 semanas, nós voltamos para fazer essa missão e em menos de 1 hora a gente conseguiu concluir essa missão. Qual foi a diferença? Depois desse dia que deu tudo errado, cada um foi jogar sozinho, criou outros personagens, outras habilidades, outras coisas, e quando a gente chegou para jogar junto de novo, não éramos todos cópias da mesma pessoa. Eram cada um com personagens diferentes, com habilidades diferentes, com propósitos diferentes. Então, tem o que a gente chama de tanque, que é os caras que pegavam a espadinha na frente. Eu era um cara que ficava atrás curando todo mundo. Então, a gente tinha um grupo que trabalhava com armas diferentes, com coisas diferentes. E dentro daquilo, a gente conseguiu fazer com excelência. E no dia que eu vi a experiência, todo mundo ele era crente. Então, eu até compartilhei isso com eles. No dia que eu vi essa experiência, eu falei, cara, isso para mim é a essência do evangelho. Sabe, nós entendemos que nós somos diferentes. Nós entendemos que a nossa missão é diferente, né? Às vezes, por exemplo, se o Bruno ele é mais pastoral, pode ser que ele vá escutar o Leonardo falando e passe horas escutando o Leonardo falando. E para ele aquilo não é um peso. Para mim, se eu sou mais evangelista, se o Léo vier querer falar horas comigo, eu já fico assim, meu, corta aí, você cita Jesus, você batiza, vai falar com o Bruno. Mas não é porque eu sou chato, porque às vezes é o ministério, às vezes é o jeito que Deus trabalhou a pessoa. Os evangelistas são caras que vão, tem aquele ímpeto de compaixão no começo, ganha a pessoa para Jesus e aponta o pastor. O pastor é aquele cara que abraça, que cuida. O mestre é aquele cara que estuda e tenta pegar aquilo mais complexo possível e deixar aquilo mais detalhadinho, mais facilitado. Então, cada ministério tem a sua beleza e cada dom, cada chamado tem algo diferente que Deus trabalhou para cada um de nós. E a gente não deve ficar forçando, né, que todos sejamos iguais, que todos sejamos a mesma coisa, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Senão a gente vai ficar andando no mesmo caminho, da mesma forma, e isso está errado, porque em algum momento isso vai dar um problema, porque estaremos defeituosos em algo, né? Quando Paulo vai falar sobre os 5 ministérios, eu acho que é em Filipenses 4:12, né? Eu vou abrir aqui rapidinho. E ele está falando sobre uns foram chamados para pastores, uns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para mestres. Ele fala que isso para que nós chegamos sejamos perfeitos, né? Para que O aperfeiçoamento dos santos, né? isso. Do corpo. Tava tentando achar aqui, aí eu errei, é Efésios. Que ele vai falar aqui, ó. Ele deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, isso funciona para missões também, né? Esses dias nós viemos fazer um evangelismo, vieram 11 pessoas da Inglaterra e quiseram evangelizar aqui, a gente saiu para evangelizar, e a gente pôde ver isso, sabe? Por exemplo, eu, além de eu estar aqui, eu sou mais cara de pau. Então, eu falava para a galera assim, falei, quem que Deus está tocando no seu coração para evangelizar? Porque eu faço muito evangelismo com pessoa de fora. A pessoa fala, aquele ali, eu vou e abordo. Eu falei, eu sou a pessoa que bate na porta e te bota lá dentro. Então, eu chegava, abordava, oi, tudo bem? Fala com meu amigo aqui. Aí a porta lá, tudo bem? E aí eles ficavam à vontade para fazer aquilo que eles queriam fazer. Porque eu já fazia a entradinha antes. Então, nós temos que ser assim, né? Tanto na nossa igreja local, quanto em missões. Nós temos que ver que existem ministérios diferentes, existem abordagens diferentes, e isso é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Gleice, fala aí, minha irmã. Ai, Bruno. Minha gente, aqui na Serra nós recebemos muitas pessoas, né? E agora, principalmente, eu até comentei com o Bruno, eu falei, Bruno, depois dessa mesa, Deus está fazendo uma grande obra aqui na Serra. Então, nós recebemos pessoas de vários lugares, inclusive muitas equipes. E eu louvo a Deus, Bruno, porque as pessoas que têm vindo aqui, a gente realmente vê o Senhor na vida delas. E nessa questão, nós sabemos que conviver com pessoas é difícil, né? Mas, graças a Deus, tem fluído muito, porque quando as pessoas vêm para cá, eles sempre se submetem a quem está no campo, né? E tem aquela reunião, a gente apresenta a comunidade, a gente apresenta a forma que é desenvolvido os trabalhos aqui. Graças a Deus, eles têm respeitado muito e nós vemos nisso o cuidado do Senhor, né? As pessoas que têm vindo aqui são pessoas com o coração realmente voltado para a obra do Senhor, que amam pessoas, que amam cuidar dos missionários e tem sido um suporte para a gente. Claro que não é perfeito, porque nós somos pessoas imperfeitas, e isso é certo, mas graças a Deus tem fluído muito e eu tenho visto o cuidado do Senhor, né? Quando as pessoas vêm para cá, eles querem muito conhecer a comunidade. Então, antes de sair para qualquer trabalho, a gente senta, conversa, fala de que forma a gente aborda, de que forma é o trabalho. E aí eles vão seguindo, né? A gente vai para as comunidades, evangeliza. Então, graças a Deus, assim, em relação a isso, nós não temos, assim, problemas com quem vem, né? Por conta do respeito que eles têm ao chegar aqui e por conta também da forma que cada um trabalha. Nós temos recebido muitas pessoas aqui que já têm uma caminhada, graças a Deus, né? Que já tem aí uma caminhada, então eles entendem perfeitamente e quando vem para cá, vem para somar. E isso a gente é muito grato ao Senhor, porque realmente quem conhece a nossa história, acho que os demais irmãos não conhecem, né? Que nem eu já compartilhei com o Léo, com vocês, sabe? E a gente era muito carentes disso. E ultimamente o Senhor tem aí nos surpreendido, irmão. Eu falo assim para amanhã, é cada figura que Deus manda para a serra agora e a gente só tem a glorificar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É, realmente, sozinho a gente não vai longe, né? Nosso pastor Fabiano, contribui conosco aí. Tá fechado. Aí. Agora sim. Tá bom. É interessante, né, como os irmãos que têm colocado, né? Porque cada um de nós temos algo a contribuir, né? Nós não conhecemos tudo, nós não sabemos lidar com todas as situações e por isso a importância também da liderança, né? Embora, conforme a irmã colocou aqui no comentário, né, hoje em dia é difícil encontrar pessoas que, de fato, né, estejam debaixo, né, dessa liderança. E é justamente isso que, infelizmente, tem feito muitas coisas ficar, digamos, pela metade,
né? Porque sozinhos nós não conseguimos. Se nós não tivermos ajuda, né? Não estiver colaborando, né? Aqui na igreja onde eu congrego, a minha função é coordenador de missões. Como é que isso funciona, né? Temos aqui a nossa igreja aqui na cidade é dividida em áreas e eu sou responsável por uma determinada área com relação a missões, né? Departamento de missões. E aí, dentro das igrejas locais, temos os promotores, né? Nós chamamos aqui de agentes, mas em alguns lugares são os promotores, né? De missões. E aí nós não somos simplesmente a liderança em si, né? Mas nós somos aqueles que fazemos a ponte, né? Fazemos a ponte entre eles e o secretário de missões aqui na nossa cidade. E a Secretaria de Missões, justamente para auxiliar naquilo que eles necessitam, na questão de arrecadação de recursos, né, o trabalho como eles fazem dentro das congregações. E é muito interessante porque aqueles que muitas vezes não aceitam, né, essa liderança, esse trabalho que realizamos, quando nós vamos notar, são aqueles que têm uma determinada dificuldade também em conseguir, né, digamos assim, em reunir esses recursos, né? Em reunir esses recursos para ajuda com alimentos, até mesmo em recursos financeiros. Eles têm essa dificuldade também. Por quê? Porque às vezes as pessoas até não enxergam a forma como eles tratam, né, a sua liderança, acaba que isso é espelhado. Às vezes não é nas palavras, mas são as atitudes, né? As pessoas, a gente examina as palavras, mas também examinamos as atitudes. Não só aquelas que são realizadas enquanto na nossa presença, mas também, principalmente, na nossa ausência. E aí nós vamos verificando que essas pessoas têm essa dificuldade em ser liderado, né? Eles acabam também não contribuindo, mas porque eu não vou fazer, porque eu não aceito a ordem dele, não. Mas é por conta de criar essa muralha, de não aceitar essa liderança, ele também não consegue expor nem apresentar aquilo que ele poderia contribuir dentro de suas habilidades, aquilo que ele desenvolveu, né, tanto profissionalmente, até mesmo espiritualmente, por conta dessa muralha, né, que é colocada. Então, é interessante isso, porque liderança, estar debaixo de uma liderança, ser liderado, também é um jogo de troca, né, de informações, de conhecimento. E a partir do momento que eu não aceito essa liderança, também eu não estou, digamos, contribuindo para o reino, nem mesmo expondo aquilo que eu tenho para contribuir, não simplesmente porque eu impus, digamos, não, porque eu não aceito a liderança, não é só simplesmente por não aceitar a liderança do outro, porque a barreira é tão grande que ele, até para realizar o próprio trabalho dele dentro da congregação onde ele está inserido, ele não consegue, né, expor, não consegue colocar para com o outro, para que as pessoas o vejam, né? Porque é uma máscara que não consegue ficar por muito tempo, né, no rosto da pessoa, né? Eu vejo dessa forma. Obrigado aí. Amém. Léo, Em cima disso aí que o Fabiano falou, prazer em reencontrar aí Fabiano. Valéria está por aí também. Missionária Valéria aí de Itaboraí, Rio de Janeiro. Muito bom ver vocês. Em cima disso que o Fabiano falou, o que a gente tem notado aí no que diz respeito ao cuidado missionário, né? Em relação a muitos missionários doentes, cansados, pelo fato daquilo que a gente já falou aqui no início, de estarem caminhando só, né? Muitos. Agora tem um porém. O Fabiano falou uma coisa maravilhosa, e o que a gente leva também para a vida militar. Pode ter certeza de uma coisa. Excelentes líderes de referência, sempre foram excelentes cumpridores de ordens. Pode ter certeza disso. A pessoa que se sujeita à autoridade, pode ter certeza, se ela for chamada a liderar, ela vai liderar bem.
mas quem sempre achou que sabia tudo, né? Não, aqui, se eu fui designado para ser, como o Fabiano disse aí, ser líder de área, ou etc e tal, e aqui quem manda sou eu, aqui a última palavra é minha, etc, etc. Pode ter certeza que isso aí é um líder frustrado. E lá na frente, como a gente tem na vida militar, é barro. Barro, é barro. Não tem como progredir, né? Não tem como progredir. E a gente tem visto essa questão do cuidado missionário em relação a alguns missionários que a gente tem encontrado, justamente isso. Se reclama muitas vezes porque não se tem apoio, né? Não é ouvido, mas muitos não se deixam ser apoiados, não ouvem antes de querer serem ouvidos, né? A gente fala muitas vezes, e eu sinto isso, que a grande dificuldade hoje para quem lidera, para quem é pastor, para quem é líder, é ele não ter alguém acima dele para que ele possa dar satisfação, né? Estar sob a ordem, ele ser a última pessoa ali e não recebe ordem de ninguém, não é admoestado, não é aconselhado. Isso é um perigo muito grande, muito grande. Até porque a carga de quem lidera é muito grande, né? Você pode ter excelente equipe, e isso é bom. Como eu disse para vocês no início, glorifico a Deus por onde eu passei comandando. Foram comandamentos de sucesso, porque eu tive excelentes equipes, não foi por causa de mim. Eu tive excelentes subcomandantes. Mas tem coisas que cabe somente ao líder. Na vida espiritual, tem coisas que Deus vai tratar direto com você. Então, se você não estiver bem pastoreado, bem aconselhado, bem admoestado, estiver sempre com o coração pesado, só adquirindo carga da sua vida, carga das outras pessoas, carga do ambiente que você está posicionado, você não vai aguentar, não. Você vai colapsar. É por isso que tem muitos missionários aí com burnout, porque viraram ativistas. Acham que se ele não estiver trabalhando 24 horas por dia, Jesus não vai voltar. Isso é ilusão, minha gente. A tarefa ela será completada, independentemente de mim e de você. Quando a gente é chamado para algo, é privilégio a gente estar ali fazendo alguma coisa, servindo. Por isso que o dia tem 24 horas, que a gente tem que saber dividir isso, né? Então, essa necessidade aí que o Fabiano falou é muito importante. De ser submisso a alguém, a alguma autoridade, saber ouvir. Isso é muito importante, né? Isso faz parte de trabalho em equipe, com certeza. Com certeza. Procure sempre alguém acima de você, ou mais experiente, ou alguém que esteja na cadeia ali de comando de onde você está plantado, institucionalmente falando, para que você possa se retratar, para que você possa se aconselhar. Isso é muito importante. Glória a Deus. Porque esse dia eu estava conversando em relação até isso mesmo, com um pastor aqui, bem experiente também, um amigo meu. E, por exemplo, a gente vê nas igrejas, né? Agora saindo um pouco do tema missão, indo um pouco para o contexto geral, eu conheço vários pastores aqui da minha cidade, cara, que são homens de Deus com uma visão assim extraordinária, cara. Mas você olha para a igreja, cara, no modo geral, dessas igrejas, e, cara, parece que a coisa não anda. Por quê? Porque também é o seguinte, às vezes a pessoa olha em mim uma questão, pô, eu vou seguir o Bruno, dá um exemplo, vou seguir, vou fazer, só que ela não olha o todo, né? Ela só olha um ângulo que ela quer extrair daquilo e ela não flui como normalmente a, a minha ideia flui, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de pastores aqui. Pô, o cara é envolvido em missões, obra social, o cara é um excelente pai, um excelente esposo. Só que você olha o povo ao redor dele, às vezes o povo só está querendo uma coisa que às vezes na igreja dele dá, mas não flui como ele gostaria, né? Aí você vê ele sempre com esse cansaço, né? As pessoas com esse cansaço, porque
é difícil você arrumar uma equipe de pessoas que entendam essa visão. É, tanto que a gente vê até no ministério de Jesus, né? A gente vê ali o próprio apóstolo do amor, João, ali, em um determinado momento, ele fala que não aceitaram a mensagem, vai assim, Senhor, você quer que a gente ore aqui, caia fogo do céu e consuma esse... E o Senhor falou, cara, calma aí, né? Assim não. E você vê Pedro ali arrancando a orelha de Malco, você vê Tomé, você vê tantos outros, vários casos de que, cara, todo momento Jesus estava tendo que é, trabalhar essa equipe deles, né? Porque quando a pessoa ela abraça a sua ideia, né? Agora a gente tá voltar para o nosso tema aqui, quando ela abraça a tua missão, pô, o cara tá no Nordeste, a Gleice tá ali, sabe, na Serra do Inácio, pô, Gleice, eu amei esse projeto, eu quero somar, olha, conta comigo, e aí cola ali e ajuda. É, porque a gente, de certa maneira, é aquilo que a palavra fala, a gente é um luzeiro em cima do candelabro ali, né? A gente não está debaixo da mesa. Então, automaticamente as pessoas veem é, essa missão e querem somar, né? Elas querem se aproximar, elas querem fazer parte. E aí os desafios vão vindo nessa questão de, cara, como que você vai trabalhando isso? Porque naturalmente, foi o que o Léo falou, às vezes você nasceu com o dom, a liderança é um dom que ele precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado, você precisa pedir até essa direção. E às vezes você vê que é natural, as pessoas te procuram naturalmente porque elas se inspiram em você, né? Ela olha para você, aquilo inspira elas, assim, a ter uma vida. Poxa, o Caléu lá, São de São José dos Campos, foi lá pro sertão, lá pro Nordeste. Cara, ó, eu tô indo aí, Caléu, eu vou te ajudar, vou ficar 3 meses aí. E às vezes é só uma paixão, né? Às vezes é só aquela. Só que quando ela cai na real, ela fala, poxa, cara, eu preciso realmente me adaptar e me modelar. E normalmente foi o que o Léo foi muito cirúrgico também em falar em relação até ao. Cara, as pessoas que não sentam para aprender, meu irmão, vai dar problema assim para querer liderar, né? Porque se elas não conseguem sentar para aprender, ouvir, né, ser submisso, ser o cara ali de que, cara, tô aqui, conta comigo, ela quer pular esse processo, a gente arruma, a gente sempre vê pessoas muito problemáticas e até já tendendo aí para que se aproveitam às vezes do evangelho para galgar degraus, para se colocar numa posição de líder. E o verdadeiro líder é aquele que serve, né? O Senhor mesmo, ele fala, cara, eu vim para servir, irmão, não vim para ser servido. Eu tô aqui para, poxa, se realmente somar, né, cara? Porque essa questão de missão, por que que eu trouxe isso aqui, irmão? Porque a equipe é algo assim muito fundamental e essencial, né? Se a gente começa um projeto que a gente não entende isso, a gente vai sozinho, eu vou pegar e vou fazer. Eu falo isso porque eu erro muito nisso, eu confesso aqui entre os irmãos, porque às vezes é o ímpeto de você ir e você nem sabe se aquilo é de Deus mesmo. Às vezes só a vontade que está ali, mas nem Deus não falou nada para você, simplesmente você foi. E isso gera muitos problemas, porque primeiro você, igual o Léo falou, de novo, né? É o que o meu pastor fala, cara, não tenta colocar sua personalidade nas pessoas, cara. Você tem um jeito, as pessoas têm um jeito delas, o Kalel também falou isso. As pessoas têm um jeito delas, sim, cara, isso é uma furada. Achar que as pessoas vão fazer do jeito da mesma intensidade que você faz, da mesma paixão que você faz, não vão fazer. E a gente gera essa frustração. Fala, poxa, cara, eu tô saindo da minha casa, fazendo isso aqui. Só que, cara, foi exatamente falado aqui. Cada um vai somar da forma delas. Mas é interessante a gente buscar discernimento do Senhor e saber que a gente precisa sim estar envolvido com pessoas que juntos, né, a gente vai conseguir chegar no objetivo, que é levar o amor de Cristo, é de formar, de fato, o que o Senhor falou, né? E de fazer discípulos. A gente não pode se omitir a isso. E fazer discípulo é um processo, é o caminhar junto, é o sentar à mesa, você tá comprometido com uma missão, mas, cara, não adulterando com a missão, né? Que a gente tem que se colocar exatamente, cara, isso, não, a gente não vai salvar o mundo. A gente precisa se dedicar 24 horas no negócio, cara, a gente não vai salvar.
E com uma equipe fica mais fácil, né? Poxa, uma pessoa faz uma coisa, outro faz outra. Foi o que o Kalel falou aqui, os irmãos falaram aqui. A gente é um corpo. A gente não pode ser todo mundo ser braço, todo mundo ser dedo, todo mundo ser olho. Imagina, vai ficar bizarro o negócio. Então, tremendo demais. Irmã Valéria, tá falando aqui sobre a equipe, sobre como esse contexto aí no coisa quer. Fala alguma coisa? Pra gente tá. Não. Eu peguei o bonde andando. Eu sei que eu estou aqui em Goiânia e aí só agora que eu pude entrar. Aí eu vou ficar aqui só ouvindo vocês hoje. Amém. Bom, Pastor Paulo, pra gente já avançar pro final aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Realmente a liderança, a forma que eu tenho visto nesses últimos 26 anos como cristão, né, evangélico, é a liderança servidora, que Jesus nos ensinou, né, da bacia da toalha. Embora muitos queiram a liderança da coroa e do trono, né, que é ser servido, em vez de servir. E Jesus deu exemplo de serviço, né? Então, eu acredito que é fundamental para todos os cristãos seguir os passos de Jesus. Nesse sentido, não há como fazer diferente, né? Eu gosto de uma frase que diz que quem serve é servo. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Então, partindo dessa premissa, tudo vai ser norteado, né? Na Igreja de Cristo, né? Foi falado pelo pastor Nardo, missionário. É muito interessante essa questão de pastoreando pastor, pastor discipulando pastor, né? Para mim, uma referência no Maranhão, no Imperatriz do Maranhão, é o pastor Raimundo Nonato. E ele foi procurar, ele poderia, e aliás, ele pastoreia inúmeros pastores, ele cuida de inúmeras igrejas, não só no Maranhão, no Brasil, em Portugal, Polônia, na África. E ele foi lá em Trindade, na MCM, procurar o pastor José Rodrigues, né? Que é uma referência em missões também, transculturais, para falar, pastor José Rodrigues, preciso de você, monitoriano, sendo meu pastor, me confessar meus pecados, minhas tentações, né? Quem confessa tentação precisa confessar pecado. E assim tem sido o trabalho dele, há muitos anos. Ele foi lá em Trindade procurar alguém. E assim tem que ser, a gente tem que ter realmente alguém que esteja nos dando uma cobertura, né? Pastoral, né? Embora a cobertura espiritual é o próprio Espírito Santo, eu creio. Mas sim, todos precisamos de cobertura pastoral em nome de Jesus. Eu queria terminar a minha fala sobre essa questão de liderança e também de delegar, né? De poder não só apenas fazer sozinho, ter uma equipe, ter realmente um time, né? Que às vezes, muitas igrejas têm grupos, e grupo cada um vai para um lado. A equipe ainda tenta trabalhar com a mesma direção, mas o time só tem um foco, que é aquele objetivo, aquele título, aquela meta. Então, muitas vezes o pastor está lutando lá, uma liderança, um vai para um lado, um vai para o outro, e aí nunca vai dar certo, né? Todos têm que estar na mesma sintonia, na mesma visão, no mesmo propósito, né? Tem uma igreja aqui em Indaiatuba que está sendo uma referência em relação ao voluntariado, né? Eles lançaram um livro, A Cultura do Voluntariado, e eles conseguiram envolver 72% da igreja em voluntariado, 72%. Só que a grande questão é a seguinte, né? Eles, hoje, em média, têm uma frequência de 5 mil pessoas. Então, se você envolve mais de 70% trabalhando, é um número muito expressivo. E são pessoas que estão servindo em qualquer área da igreja, desde um café, servindo um café, na porta da igreja, conexão, no estacionamento, na capelania, não só no trabalho na estrutura, mas no trabalho também de fora da igreja. Então, eu acredito que liderar é inspirar as pessoas a servir também. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pode falar, minha irmã. Eu só queria compartilhar uma experiência que eu tive semana passada com os irmãos, só para aquecer mais o coração de vocês. Eu compartilho muita coisa aqui com o Léo, com o Bruno, muitas vezes eu converso com eles. A gente viajou para Teresina, a gente foi conhecer a igreja que vai caminhar com a gente de agora para frente e foi maravilhoso. Maravilhoso conhecer, foi tão bom. Mas eu tinha uma preocupação, Bruno. A gente passa por diversas dificuldades aqui. E aí,
eu voltei de Teresina, olhei para o meu esposo, olhei para os meus 2 filhos e falei assim, Evandro, a gente foi para a viagem, foi bênção, a gente serviu, a gente amou, a gente foi abraçado, mas tem uma questão, o que a gente vai fazer? Porque a gente voltou dessa viagem, eu vou ter que ir no mercado. E ele olhou para mim e falou assim, não sei não, Deus vai prover, e saiu. Bruno, eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou mandar mensagem para contato nenhum, não vou pedir ajuda para ninguém que eu tenha contato, eu vou me ajoelhar e eu vou orar, porque eu sirvo ao Deus da provisão. Bruno, e eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, meus filhos estão sem leite, aqui em casa não tem nada, Senhor, e eu comecei a chorar tão alto, e eu comecei a orar, e andava aqui, e meus filhos olhando para mim, acho que eles pensavam, essa mulher tá doida, e eu chorando, aí bateram na porta. Só que aí eu fiquei com vergonha, porque eu estava chorando e não queria receber as pessoas, porque eu estava chorando. Aí eles não se contentaram de bater na porta, aí começaram a buzinar o carro, buzinar. Eu falei, ai Deus, agora, Senhor, me dá um tempo aqui, me dá licença que eu vou sair. Irmão Léo e os demais irmãos que estão aí, eu saí. Quando eu saí, irmãos, tinha uma moça assim, ela já veio me abraçar e ela chorava, e eu olhando assim para ela, porque ela estava ouvindo a oração do lado de fora. E eu estava com vergonha de abrir a porta. E aí eu saí, quando eu saí, aí ela falou, a gente veio aqui porque Deus está cuidando de vocês. E ele não se esqueceu. E enquanto vocês estão fazendo aquilo que Deus chamou vocês para fazer, a gente veio aqui dizer que ele está cuidando. Irmão Bruno, ele abriu o carro assim, abriu o carro. Aí eu falei assim, irmão, não é não. Não, irmão, não tem como não, irmão. Como que vocês sabem? Ele falou assim, olha, a gente estava lá no instituto, que é do nosso amigo Zé D'Água, e Zé simplesmente olhou para a gente e disse assim, sobe lá na serra e entrega essas 50 cestas básicas para a Gleice. Aí eu falei assim, mas como, irmão? Eu não mandei mensagem para o Zé. Aí ela falou assim, irmão, é o cuidado de Deus. Mas o que me chamou a atenção não foi a cesta básica ter chegado. O que me chamou a atenção foi que quando o pessoal começou a tirar esse cesto, era cesta, menino, não parava mais, eu olhando assim e chorando, e eles começaram a chorar também. Mas o que me chamou mais a atenção, que eu tinha pedido para Deus o leite. Aí ele fez assim, mandou o que estava precisando, que para mim, eu nem pedi a ele, mas em cima de todas as cestas básicas, vinha exatamente todos os leites que meus filhos tomam. Aí eu chorei tanto, porque não foi só eu que o Senhor abençoou com alimento, mas o Senhor ainda abençoou 48 famílias. Então, eu queria compartilhar essa experiência com vocês, porque eu senti no coração de compartilhar, meu irmão, é que quando a gente serve ao Senhor verdadeiramente, Ele cuida de nós. Ele tem os seus, né? Igual o rapaz bem novinho que chegou aqui em casa e falou assim, olha, Gleice, isso é para você ver que existem muitas igrejinhas que ainda estão preocupados com quem está se doando no campo. E eu fiquei tão maravilhada e tão feliz. Até hoje não me recuperei dessa felicidade. Glória a Deus. Uau, irmão. Obrigado por compartilhar. Meu Deus. Te encerra aqui agora com esse testemunho maravilhoso. E, irmãos, ia replicar aqui de novo, reforçar o que o Léo e o pastor Paulo falaram também aqui. Cara, é um erro muito grande a gente querer caminhar sozinho. De fato, cara. A gente tem essa tendência de ser picado por essa mosca azul sabe, de que, cara, eu tenho uma visão, o Senhor me deu uma visão. E eu falo, irmão, às vezes você vai ter mais visão do que o seu pastor mesmo. Deus vai te dar mesmo, porque foi o que a gente falou aqui, né? Às vezes os nossos pastores vão levantar, Deus vai levantar pessoas que têm, assim, um pensamento realmente mais longe do que eles, mas isso não quer dizer que a gente é melhor do que eles. Isso não quer dizer que a gente é,
tem que caminhar sozinho, pelo contrário, a gente tem que ter sempre uma pessoa em que a gente tem que se submeter, e que a gente tem que se aconselhar, é, de verdade mesmo. Eu tenho meu pastor presidente aqui, a gente é uma igreja apostólica, né? Então, ele é uma pessoa muito humilde, já participou da mesa aqui, inclusive, é uma pessoa muito humilde mesmo, camarada de, cara, mineiro, pra você ter ideia, o cara de sentar e tomar café. E ele falei, Bruno, cara, eu não tenho essa parada da missão, irmão, eu não tenho, mas eu te apoio. Vai comigo pro Paraguai agora de novo, começo do mês. Ele falou, cara, eu tô contigo. Ele foi comigo pro Paraguai a primeira vez, ano passado, cara, ele nem sabia o que que era, irmão. Eu falei, convidei ele, falei assim, meu irmão, tô junto, vou contigo. Foi ele e os dois filhos dele. Eu falei, cara, que pastor presidente, por exemplo, que faz isso? Eu falei, cara, eu não tenho essa visão, mas eu não tenho problema nenhum em te apoiar e isso é um erro que às vezes a pessoa, eu vejo algumas pessoas que eu olho assim, eu vejo que pessoas têm uma visão, mas ela não tem ninguém acima delas. Elas simplesmente saem, se desligaram de uma igreja, foi o que o Kalel falou aqui, se desligaram de uma igreja, cara, montaram uma igreja e não tem ninguém acima, cara, não tem uma pessoa que ela possa sentar. Então isso é um grande perigo e a gente tem que vigiar com isso, porque a gente sozinho, irmão, a gente não vai longe. A gente precisa estar. Ô, Bruno, pegando esse gancho aí, cara, eu acredito que são os perigos dos extremos, né? É o perigo do cara caminhar sozinho, se achar a última bolacha do saco, a última Coca-Cola gelada do deserto, e também o cara que está sob uma liderança nociva, né? Uhum. Tóxica. Eu acho que são dois extremos perigosos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que tudo parte do nosso relacionamento com Deus, sabe? Isso aí. Porque o Senhor nos dá discernimento. Sim. Eu sei que às vezes a gente critica alguns missionários que fazem carreira solo, aquela coisa toda e tal, mas tem alguns que estão vivendo dessa forma não por opção, Sim. mas por haverem sido negligenciados mesmo. Entendeu? Eu conheci alguns já, que foram abandonados mesmo no campo, entendeu? Então isso tem que ter muito cuidado quando a gente for avaliar alguém. E partindo para nós aqui, para o ensinamento nosso aqui de mesa, é tudo partindo do nosso relacionamento com Deus, sabe, cara? Sim. Pedir a Deus discernimento, sabedoria. É uma das minhas orações. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que estão alinhadas ao mesmo propósito. E afasta quem não está. Sim. Eu tenho orado assim mesmo. Eu estou muito direto conversando com Deus. Eu converso com Deus como se estivesse conversando com um amigo aqui. Uma pessoa que eu confio em tudo, né? E Deus é Deus. Eu confio em tudo, ele já me conhece. Antes de eu falar, para que esconder alguma Sim. coisa para ele? Então, eu tenho dito isso a Deus, eu tenho tido muito cuidado com isso, muito cuidado, né? De realmente estar caminhando com pessoas aliadas ao propósito, sabe? Sim. Então, é discernimento, é intimidade, é relacionamento com Deus, sabe? É É partindo daí. porque essas pessoas que eu conheço, inclusive, vieram de uma liderança, só que, sinceramente falando, é só a minha opinião. Ainda que isso aconteça, cara, é sempre saudável você ter uma pessoa para se aconselhar, né? Porque eu vejo, cara, assim, porque eu tô de fora vendo, né? O cara é um homem de Deus, o cara, pô, realmente ele passou por uma liderança nociva, tóxica. Só que, cara, é um perigo, porque quando você, cara, caminha sozinho, você não tem sabe, você parece. Porque a gente cria essa tendência, porque assim, essa mosca azul, cara, a gente não pode se eximar disso, que a gente é ser humano, né? A gente, em dado momento, a gente vai ter essa tendência mesmo de falar assim, não, cara, daqui eu posso caminhar sozinho, Deus me deu a visão e tá tudo certo, assim, a gente realmente é capacitado para isso, mas é sempre bom a gente ter esse porto seguro, nem que não precisa ser um pastor da sua convenção, mas um cara que você possa sentar e se aconselhar, sentar junto, falei, cara, caminhar junto com pessoas que têm essa maturidade, porque hoje a gente está vivendo um evangelho bem complicado, né? A gente vê do modo geral, não vou nem tocar nesse assunto aqui, senão vai alongar, mas a gente está vivendo um cenário hoje muito complicado. De fato, assim, um tipo de mentalidade a nível, na cristandade mesmo, pô, muito complicado, irmão. Eu falo assim, de coração mesmo. Às vezes é difícil você se manter dentro de uma igreja, porque você olha, eles
fazem tudo praticamente, às vezes menos o evangelho, né? Tanto envolvimento com coisas supérfluas, sem querer julgar aqui, mas biblicamente, você pegar e fazer uma análise bíblica, vai te ver que a cristandade, no modo geral, inclusive nós, às vezes, temos essa tendência de partir para coisas que não são a essência do evangelho, que às vezes eu falo assim, às vezes o evangelho meu é jogar futebol com meu filho, cara. Às vezes eu vou pregar mais para meu filho jogando futebol, às vezes, do que dando um sermão para ele, ou estando junto com a minha esposa, ou passeando, ou enfim. Mas a gente precisa caminhar juntos, porque existe uma tendência nisso. Eu sei que é difícil, né? Eu converso com algumas pessoas no off aqui, e a gente fala, como que pode, cara? Uma igreja está vendo pessoas que estão envolvidas numa obra, num cuidado, e simplesmente abandonam, cara. Eu tive agora, final de semana, com um pastor, cara, que foi excomungado da igreja porque de uma fofoca, cara. Eu olhei no olho dele, irmão, eu conheci o cara, um pastor. Cara, eu com ele, assim, na praia, com a minha família, encontrei com ele, cara, o olho dele cheio de lágrimas, ele cuidando, assim, não vou nem entrar nesse mérito, assim, parece que, assim, é descartável, sabe? Os ministérios, as igrejas, acabam. Então a gente precisa caminhar, assim que foi ferido, procurar, cara, uma pessoa que a gente possa confiar e caminhar junto. Porque a equipe não é só da gente para baixo. A gente está falando de equipe da gente para baixo, mas existe uma equipe da gente para cima. Que a gente precisa ter pessoas, conselheiros, que a gente possa sentar, abrir o coração, cara, para isso não criar raiz de amargura, porque é terrível você não ter com quem contar. Tanto que essa mesa aqui, que eu tô falando toda hora isso lá no grupo, é para isso, para a gente sentar, ouvir esses conselhos aqui do Léo, do Paulo, da Gleice, do Caléu, dos irmãos aqui, sabe? E ouvir esses conselhos e, cara, pô, cara, realmente eu preciso pisar no freio um pouquinho, preciso olhar para aquilo, preciso olhar para isso, porque isso aqui é comunhão. A gente não vai chegar em lugar nenhum, assim, carregando uma corrente nos nossos braços, nos nossos pés aí. E eu fico muito feliz, Léo, de caminhar com vocês aqui, de aprender, cara, de ouvir. Cara, esses conselhos, quanto que eu pagaria para ver um conselho desse, entendeu? Aonde que eu conseguiria isso? Sentar ouvir de vocês aqui tantos conselhos, esse testemunho da irmã Gleice aí. Poxa, cara, então assim, isso aqui é mesa, isso aqui sentar e abrir o coração. Muitas vezes vai ser no off mesmo que a gente vai falar, poxa, que a gente conversa com alguns aqui. Eu e Paulo, principalmente, tem conversado bastante. É só podcast, né? A Gleice também. Tem outros irmãos aqui que. A Valéria mesmo, né, Valéria? É áudio de 11 minutos, podcast mesmo. Mas é isso, conversa é mesa, cara. O que o Léo fala toda hora: relacionamento, se relacionar. Poxa, cara, a gente vai muito mais longe quando a gente senta junto e conversa. Eu de verdade, de novo, vou falar: se essa mesa acabar hoje, que, cara, eu sou um homem muito feliz porque eu conheci pessoas como vocês que, cara, são demais, são reflexo do amor de Cristo mesmo. E eu tô muito feliz demais, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Obrigado por mais uma vez estar aqui junto, compartilhando esses conhecimentos, ensinamentos. Poxa, isso aí não tem preço. Amém, meus queridos? Pastor Jackson, Bênção de Deus. ore aí para a gente estar terminando aí nossa mesa e estar seguindo para o nosso descanso aí. Amém, Deus abençoe. Já na minha palavra de oração, só mostrar para vocês aqui o livro do Instituto Novo Sertão, acho que a irmã falou do Zé da Água, acho que seja a mesma pessoa. Glória a Deus. Uma bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que nós estivemos aqui em comunhão, pelas palavras de sabedoria que o Senhor colocou na boca de cada um dos teus servos. Que o Senhor nos faça crescer na graça, no conhecimento, no amor e naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, aonde nós estamos colocados na tua obra missionária. A todas as frentes do desafio da missão e como o Senhor tem se utilizado da vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, que são instrumentos de bênção nas nossas vidas, nas igrejas onde o Senhor tem colocado eles. Assim nos dê uma noite de paz, que nós possamos dormir um sono tranquilo, reparador, restaurador,
e acordarmos debaixo da tua proteção. No nome do Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom Deus descanso. abençoe. Fiquem na Amém. paz. Deus abençoe. Grande abraço. Boa semana.